As primeiras frequências mais próximas da Terra, essa nós chamamos de frequência, a primeira frequência normalmente chamamos de frequência troposférica, que é a mais próxima, a primeira frequência astral, ela é, em si, bem densificada. Você fica mais sutil do que aqui, mas você não pode voar tão facilmente. A pessoa pensa que pode, não pode. Você dá uns pulão nela, mas volta para o chão. Se você decolar da janela, normalmente você pode até cair, né? Ou cair ou ir voando e vai caindo, vai descendo. É uma frequência onde existe uma uma enorme quantidade de sujeira e lixo mental, onde as bagunças ficam por repercussão, por exemplo. Aqui no físico a gente está bagunçado, mas a gente chega na casa da gente, bota o móvel naquele lugar, bota o sofá no outro, calor da desgrama que está aqui, mas vamos continuar. Aí você bota a cadeira e você vai varre a casa. Lá as bagunças vão ficando em reação da bagunça física, como duplos ou plasmagens daquele local, e também em reação, em repercussão. Deixa eu botar aqui para me cobrir do sol aqui, tá pau. Inventar uma miséria dessa tem que aguentar, safado, né? E repercussão das plasmagens, das reações, das irradiações mentais de nós seres humanos. Logo na segunda, inclusive nessa frequência, são as frequências onde também ficam os obsessores. Eles se acabam inteiro para chegar perto da gente fisicamente falando, porque ali ficam os espíritos mais densificados, mais desequilibrados, onde sofrem bastante por estar em frequências tão bagunçadas mentalmente falando. É um extremo de loucura e dificuldade de concentração e de diminuição de percepção mental, como é aqui. Por exemplo, você tem dificuldade extrema de concentração aqui no físico, pensamentos que vêm ruim para lá, para cá, porque esse é o que irradia no geral da nossa sociedade. Aí na segunda frequência já melhora um pouco, mas na segunda frequência ela já não tem acesso ao corpo físico, mas os espíritos na segunda frequência conseguem ainda obsediar as pessoas daqui através de radiações mentais e observações quando a ligação obsessiva é muito forte. Eles conseguem ver o que você está vendo, sentir o que você está sentindo, e são normalmente onde ficam aprisionados os espíritos desequilibrados, onde ficam as zonas, onde ficam os umbrais mais pesados, ficam na segunda frequência. Os vales, né, dos suicidas, vales, enfim, de todos os tipos, ficam na segunda frequência. Essa segunda frequência, ela é muito densa também, porém com o diferencial de ela já não participar mais tanto do corpo físico, da dimensão física, ela já saiu totalmente da dimensão física, porém ainda é densificada. Mas pelo fato dela sair de perto da necessidade de você, por exemplo, fazer um celular desse, eu preciso pegar os componentes, montar tudo. Mas lá é só pensar, na primeira dimensão troposférica, o pensamento, a plasmagem quase que não funciona, a não ser que seja feito em massa, pela uma galera muito grande ou uma força mental muito forte. Tem espíritos que têm essa força mental de plasmagem muito forte e conseguem assim fazer. Na partir da segunda frequência, você já consegue criar a telecinesia, o projetor já consegue voar mais fácil. Estou falando de mim, né? Os espíritos também conseguem. Mas, porém, existe já ali toda a máfia espiritual, normalmente fica concentrada na segunda frequência. Na terceira, se utilizou um pouco e ficam lembrando que na segunda frequência ficam os prontos-socorros, onde ficam os hospitais, você vê que eu estou falando até bastante, né? E as zonas intermediárias, como se fosse, não é hospital não, perdão, os prontos-socorros para ser levado para a dimensão superior. Às vezes uma pessoa desencarna, ela pega aqui, leva para a segunda frequência, que ainda é possível fazer isso com os mentores. Ali é tratada, é equilibrada a primeira parte, tirada a densificação, às vezes a segunda morte é feita ali, é quando se descarta, quando essa pessoa não precisa mais, no caso de uma pessoa já equilibrada, a primeira fase a segunda morte, perdão, que é a retirada do campo energético, e aí você enfim é levado para uma quarta ou quinta frequência, onde faz esse intermédio. Na segunda frequência já tem algumas colônias, na verdade tem várias, onde também trabalham mais o suporte à Terra. Na terceira frequência ficam espíritos que também trabalham no suporte da Terra, mas já perderam bastante esse foco. É umbral ainda, certo? Espíritos desequilibrados ainda chegam lá nessa frequência, mas já não é tão fácil. Espíritos de extremo desequilíbrio mental não chegam lá. Eles chegam, mas não é tão fácil, né? E aí por isso que ficam, com a maioria das colônias espirituais, inclusive o nosso lar, fica na terceira frequência dimensional, com objetivos claros de fazer o intermédio entre a quarta e as que vêm mais abaixo, que eu trabalho com a crosta. E a partir da quarta acabou o sofrimento. Só os espíritos, eu não estou falando que são perfeitos. Espíritos equilibrados, que não sofrem mais, têm karmas, têm problemas, já ficam ali na quarta, quinta e sexta. Sétima dimensão astral já é praticamente uma dimensão onde você só vai
quando você está totalmente já desprendido da matéria, os seus espíritos já de extremo equilíbrio, onde eles também descartam nessa frequência normalmente o corpo astral e passam a usar o corpo mental. E esse sai, deixa ali a casca, digamos assim, né? Só que ela fica como se fosse um bonequinho parado, né? Plasmado. Às vezes tem lugares que guardam esses corpos, se as pessoas quiserem usar, mas como é energia, mas é como se fosse um veículo que você utiliza. Ele tem órgãos, ele tem cópias e algumas assinaturas que você deixa, algumas que você leva na sua consciência, né? E sim, tem nessa frequência já uma modificação muito grande na sétima, né? Que eu perdi até o foco mental aqui. Na sétima, e a partir da sétima, aí vem as frequências mentais, que dizem ser 3, sinceramente já cheguei lá, mas não sei quantas são. Então o que eu sei são informações. As 7 dimensões astrais já andei nelas todas, então eu tenho certeza que existem. Eu tenho certeza que são só 7, porque pelo menos nunca ninguém me falou fora do corpo que existe uma 8ª, mas enfim, isso é besteira também. Digamos que a 8ª já seja a primeira mental. E diz que são 3 frequências mentais, e a partir daí você começa a entrar em frequências causais, que são frequências intergalácticas. São frequências de dobras de velocidades, onde você já não precisa mais atingir, digamos, praticamente você consegue se mover numa velocidade tamanha que você quebra a barreira do tempo. É muito difícil falar da experiência causal, já é difícil da mental, imagine, né? Enfim, é isso e... caramba, cancelar. O ideal é você... Deixa eu botar aqui. E agora que eu... O ideal é você dar uma lida sobre isso também por aí, não depender só de informações simples. É muita informação para estudar por aí, certo? É muita coisa, é muito complexo, não é tão... Assim como essa matéria aqui tem ações químicas, leis físicas específicas, lá também tem. Algumas sofrem os mesmos fatores de um nível menor, como a questão da gravidade. Ela existe nas frequências astrais, praticamente nula, porque você é capaz, através da mente, mesmo com algum peso, o corpo astral tendo, ele podendo voar, enfim, né?